inscrição e daí eu vou ter que confirmar minha pré-inscrição no começo de junho e vou esperar a confirmação da minha inscrição para poder comprar as passagens aéreas. Mas já estou com minha cabeça lá na França. Eu sou professor de francês e eu já falei para todo mundo, todos os meus alunos, que eu ia pegar um mês de férias para ver minha família, para poder pedalar lá na França e para tentar me preparar da melhor forma para a prova que vai acontecer lá no dia 20 de agosto. Certo. E você participou também, pelo menos parte de alguma das organizações ortodoxas, 2009? Sim, foi em 2009. Daí eu participei e participei a partir da... Eu participei na organização da prova de 600 km. Mas foi mais cansativo para mim de participar da organização da prova do que fazer uma prova de 600. Porque lá você tem que cuidar de cada detalhe, você tem que esperar os ciclistas que chegam, você tem que aguentar o frio à noite mesmo no carro, tem que participar dos outros. Quando você participa de uma prova que você anda, você tem que cuidar de você mesmo, mas lá a responsabilidade é maior. Eu prefiro pedalar do que cuidar da organização, porque é muito mais difícil. E assim, quando você fez as provas aqui no Brasil, no Paraná, depois de fazer a da França, o que você sentiu mais dificuldade assim, em relação? Claro, a distância é muito maior. Mas, sim. Mas a motivação ajuda bastante. Na França, você tem um percurso de 1227 km, você tem 360 subidas, você tem 11 km de desníveis, isso assusta. Mas você tem que dividir a prova em provas menores. Por exemplo, sempre faço isso quando tenho uma prova de 600 km, eu divido a prova em 6 vezes 100 km ou 12 vezes 50 km. Daí você fica menos cansado e mais preparado a aguentar esse desafio. Na França, tudo estava muito bem organizado. Daí o que me lembrou mais era os painéis que acompanham você. Então, você tem painéis na ida, Brest, 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 Brest. E daí você tem os postos de controle também. E o que te ajuda também são os outros ciclistas. Nunca você fica sozinho. Sempre você tem alguém com quem conversar, ou seguir, é meio tranquilo. E a motivação é muito alta, então é um enorme prazer. E daí quando você chegar em Brest, daí lá muda, porque você vê painéis que indicam Paris, 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 Paris. Daí você já está com a cabeça de terminar a prova, mesmo se você tem que aguentar ainda 615 km. Mas é completamente diferente. E você não tem problemas de segurança como você pode encontrar aqui no Brasil. E os franceses te acompanham mesmo na prova. Eu vi franceses que me dão apoio. Quando eu furei na primeira vez, eu furei depois de ter feito 100 km. Daí eu tive sorte de furar lá no meio das florestas. E tudo estava escuro ali, mas num vilarejo. E daí tinha 100, 150 franceses a 1 hora da madrugada cantando, apoiando os ciclistas que passavam. E daí me deram apoio. Eu fiquei lá parado no meio de um grupo que tomava café, etc., que cantava. Eu falei, deixa. E estava com a camiseta do Brasil, daí pensaram que eu era
brasileiro, e pegaram a minha bicicleta, me pediram de me sentar, me ofereceram um café, consertaram minha bike. Em 2 minutos eu tinha acabado de tomar café, a minha bicicleta já estava pronta e eu podia continuar. Então o espírito é assim, é uma festa. E a mais antiga prova de ciclismo no mundo existe desde o final do século XIX. Esse trajeto de Paris-Brest, os franceses que moram lá esperam com entusiasmo os ciclistas passar. E em 2007 tinha 5.300 participantes, já é bastante, e daí esse ano vai ter mais de 6.000 pessoas. Daí é isso. É uma festa. Em 2007 teve condições muito difíceis. Teve muita chuva. Dos 5.300 participantes, quase 40% dos atletas desistiram. Foi a maior taxa de desistência desde a existência dessa prova. Do grupo de brasileiros que saíram, eu me considero brasileiro, porque eu estava com um grupo de brasileiros ali, e estávamos 16, 14 brasileiros, mais 2 estrangeiros que moravam no Brasil. E dos 16, 3 chegaram. E os 3 que chegaram saíram no primeiro grupo que saiu da prova, de segunda-feira às 9h30 da noite. Todos que desistiram saíram depois. Por quê? Porque eles pegaram condições bem piores do que nós. Quando eu cheguei, depois de ter feito 400 km, estava completamente molhado. Eu estava assim, tremendo de frio. Aqueles que pedalam depois de nós não aguentaram. Tiveram problemas técnicos, não sei se foi por causa da chuva, mas sobretudo a chuva acabou com eles. E foi isso. Em 2007, a minha motivação também era de pedalar, mas não somente para mim. E eu decidi também de pedalar para uma pessoa que tinha leucemia, que eu acompanhava aqui. Ela virou minha amiga, mas só escrevíamos pela internet. E eu prometi a ela que eu ia terminar, a qualquer preço. Daí eu fui lá na França para tentar dar força à distância para ela. E daí quando eu voltei, eu imediatamente fui no hospital, ela estava mal, e ela foi muito contente com isso, mas 2 semanas depois ela morreu. Mas eu fui muito feliz de ter feito isso para mim e para ela também. Foi como um presente para mim e para ela. Isso, legal. E só pegar mais uma coisa das provas daqui. Sim. Os 2007 de qualquer outros anos, assim. Sim.